queria falar um pouco sobre a situação do Sampaoli, Rodrigo, porque demiti-lo seria pagar mais uma multa. E os números são absurdos, né, nessa temporada. Desde 2019 já passam dos 50 milhões de reais em multas rescisórias. É absurdo. E vem mais aí, né? Porque para demitir o Sampaoli são 14 milhões de reais, é isso, né? É isso, Domi. Já não está mais no se vai demitir. Vão demitir ele, é certo. O que está acontecendo no atual momento do São Paulo é que ele está caminhando para ser o novo Paulo Souza. Ele já está, na prática, já tem a decisão da demissão dele e o Flamengo está tentando fechar um técnico para substituí-lo e só vai anunciar a demissão a partir do momento que tiver outro nome. Então, pode ser que ele, é até provável, porque não deve fechar agora, a não ser que tenha uma surpresa e feche hoje de manhã, ele deve treinar o time hoje de tarde. Então, teremos aquela situação igual do Paulo Souza, lembrando na temporada passada, ele treinando o time na véspera de um jogo contra o Red Bull em São Paulo e já demitido na prática, né? É o que estamos caminhando para acontecer. Ontem não teve muito contato entre as partes, porque o Flamengo está nessa de tentar, é um procedimento do Flamengo, ele sempre faz isso, a diretoria do Flamengo, que é tentar contratar o técnico já para substituir. Aconteceu em alguns momentos que isso não foi possível, como na própria contratação do São Paulo, o Vitor Pereira saiu antes, mas não tem mais se. Ele vai ser demitido, vão pagar a multa, mas estão esperando contratar um outro técnico para substituí-lo. Então, vai ficar nesse treino aí mais uma vez com um ex-técnico em atividade. Posso entrar nessa para fazer uma pergunta para o Rodrigo, até para eu entender um pouco melhor? Daqui a pouco a gente está no Sport Center, Rodrigo, eu preciso entender isso. Mesmo se o técnico for o Tite não assume agora. O Tite vai, conhecendo a pessoa, ele vai querer pré-temporada, ele não vai pegar um reta final de Campeonato Brasileiro, até porque não precisa, né? Tá na dele. Ou se for qualquer um outro, se o técnico não quiser assumir agora, o São Paulo seria demitido de qualquer jeito agora, semana que vem, ou ele ficaria até o final do ano, até o final do campeonato? É uma dúvida, viu? Boa pergunta, Marra. Eu só não tenho tanta certeza de que o Tite não assumiria nesse final de temporada. Ontem eu fui apurar com gente próxima do Tite, o que me disseram? O Tite só assume um projeto de 2024, mas não significa que não seja um projeto que possa se iniciar em 2023, no sentido de, o foco é 2024, mas eu já estou entrando agora. Foi o que me disseram. E o que bateu um pouco com o que o Bruno Andrade, depois nosso colega aqui do UOL, publicou também, de que, apesar de ser um projeto com foco de 2024, ele poderia assumir em 2023. Temos que ver se isso vai se confirmar. Se for o Tite de fato, pode ser que essa coisa não ande como gostaria, mas sim, eles vão tentar segurar o São Paulo enquanto não tiverem técnico, não querem botar um interino no lugar. Agora, vai dirigir o jogo no jogo contra o Bahia? Eu acho improvável, viu? Porque aí já é muito além do que já foi feito com o Paulo Souza, né? Quer dizer, o Paulo Souza ainda teve essa questão, mas assim, se chegar ao Bahia e depois continuar até o fim do ano, isso aí eu acho que não vai acontecer. O que pode acontecer é ainda se prolongar um pouquinho enquanto está tendo esse acerto. Mas a intenção é já ter o técnico definitivo para 2024 e que ele assuma agora. Essa é a intenção, digamos assim. E o Tite é o nome mais falado, né? O Jorge Jesus ainda não entrou nessa lista. O Jesus está empregado, né? A gente ouve várias informações sobre a questão do Al Hilal. O Neymar ontem desmentiu, inclusive, de que ele tivesse não querendo trabalhar com Jesus, boicotando Jesus. Ele botou um texto aí em rede social dizendo que não é verdade. Não está muito clara, né, a situação do Jesus. A gente tem informações via imprensa ali da Arábia Saudita, um pouco da Europa. Para mim, pelo menos, não está claro qual é a circunstância dele ali, se de fato ele está muito pressionado para eventualmente sair. Eu acho que o Flamengo vai tocar a vida dele sem o Jesus. Se ele se liberar durante o processo, aí sim vai criar uma pressão em cima da diretoria, mas não vão ficar esperando. Agora, Marra, é um absurdo, né, essa quantidade de técnicos que passaram
nos últimos anos pelo Flamengo. O Paulão fez uma arte maravilhosa para você acompanhar. Olha só que bonita a fila de treinadores do Flamengo. É bonito de ver a arte, né? Mas a situação complica um pouco, porque ó, tem o Domenech, o Rogério Ceni, o Renato Gaúcho, o Paulo Souza, o Dorival, o Vitor Pereira e o Sampaoli. 7 treinadores de 4 nacionalidades diferentes. Tem tanto técnico que não deu para encaixar aqui na montagem, acabou a fila aqui no... É que o atual, né? Por isso, a gente ainda não derrubou ele, apesar de você já ter falado que ele já está derrubado. Foram 7 treinadores de 4 nacionalidades diferentes e formas diferentes de trabalhar. Os únicos que ganharam algum título foram os brasileiros Rogério Ceni e o Dorival Júnior. E agora, Marra, é hora de pegar um técnico brasileiro, de investir em alguém que já conhece o time, trazer de repente um cara novo de fora, ou vai ser mais um erro trazer mais uma pessoa com um estilo completamente diferente? A coisa mais fácil que tem para mim agora, Domi, é falar mal da diretoria do Flamengo pura e simplesmente. Eu tenho um ponto de vista que a diretoria do Flamengo tentou, ela não estava agarrada ao conceito, mas ela tentou fazer coisas diferentes. Por exemplo, Paulo Souza é um nome diferente, é um nome de tentativa de vamos abraçar um projeto e com ele vamos. Mas além dele, especialmente, o Domenech, para mim, esse era o principal nome diferente, e ali era uma tentativa de conceito completamente fora da caixinha. Para mim, a questão, então, é, como disse o Rodrigo, né, com a fila dos técnicos, essa fila vai só engrossando, vai só aumentando. Se o Flamengo não bater o pé, que quer aquele conceito, que vai aguentar uma derrota ou outra, que vai aguentar a crítica da imprensa, que vai aguentar e não firmar o conceito, o Flamengo não mostra para a sua coletividade, não mostra para quem vota e não mostra para os jogadores que custe o que custar, que eu vou seguir com esse projeto porque eu acredito nele. Então, assim, adianta muito pouco ser alguém que pensa fora da caixinha se o seu pensamento não suporta eliminações, não suporta ver o time passar por um processo de jogar mal. Vou lembrar, até porque a gente faz muito aqui, né, toda semana, jogos de Premier League, que nos primeiros 6 meses do Pep Guardiola, ele tomou um 4-0 para o Everton no Goodson Park. Não mudou nada, tá, gente? Ele continua lá até hoje. Depois de ganhar e ganhar e ganhar, ele ficou em segundo lugar na Premier League com 18 pontos, 18 pontos atrás do primeiro colocado, do Liverpool, que foi campeão em 19 e 20. Não mudou nada para o Pep Guardiola. Ele continua trabalhando. Eu sei que ele é o Pep Guardiola e a gente não está falando de ninguém parecido, até porque não tem. Mas é entender qual o caminho vai seguir e, olha, arregaçar a manga da camisa e eu vou seguir com esse caminho até o final. A diretoria do Flamengo não se mostra tão firme assim. E se ela não se mostra tão firme assim, ela se mostra sujeita a pressões. E as pressões vêm de qualquer lado, de todos os lados, ela acaba abrindo mão do seu conceito, porque o seu conceito, na verdade, não existia. Para mim, o Tite é um cara grande no futebol brasileiro, no futebol mundial até, técnico de seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Ele tem capacidade para fazer bom trabalho. Eu não vou naquela onda de que o Tite é um jogador retranqueiro. Eu acho que ele vai acertando de forma diferente. Ele sabe preparar melhor defesas. O Jorge Sampaoli, não, ele sempre foi um técnico com vocação ofensiva, tanto que o Santos tomou de 5, tanto que a gente viu isso várias vezes. Mas a parte defensiva eu não achava tão bem organizada assim, ou não era uma prioridade. O Tite, acho que trabalha, entendo que trabalha, menos com compartimentos do time. Ele faz o time render bem no momento defensivo e no momento ofensivo. Ofensivamente, São Paulo me encanta mais. Mas eu acho o trabalho do Tite melhor organizado. Agora, a diretoria vai ter paciência? Porque se não tiver, não adianta. Ele vai entrar nessa fila. E aí eu já acho que assim, é erro demais. Para mim, o conceito esportivo precisa ser mudado. Perfeito, Marra, mas só uma pergunta antes de passar a bola para o Rodrigo. O seu voto na enquete, então, seria trazer o Tite? Olha, eu entrando em contradição. Meu voto na enquete é: enquanto o Flamengo não experimentar de novo trabalhar com o Jorge Jesus, vai ser sempre um inferno. Porque é a mesma coisa que os goleiros do São Paulo sofriam, que a gente falou mais cedo, com a imagem do Rogério. O Rogério já tinha aposentado e o goleiro não podia falhar nada porque vinha a imagem do Rogério. Eu acho, o Mário Marra acha que a melhor solução para o momento é tchau Sampaoli e monta um projeto com um técnico bom como o Tite. Mas o próprio Mário Marra sabe
Se o Tite perder 2 ou 3, ele tá ferrado do mesmo jeito. Então já traz logo o Jorge Jesus, eu sei que não depende só do Flamengo, para acabar com essa coisa, sabe? Assim, essa perseguição infernal. Deixa o cara trabalhar. E depois que ele perder ou que ele vencer, ou deixa ele eternamente na direção do Flamengo, na direção técnica do Flamengo, ou esquece o nome também. Porque não dá para os outros trabalharem assim. E ele gosta disso, né? Eu concordo com você, eu acho que essa sombra do Jesus atrapalha demais, não só o time, como a torcida, como a diretoria. Agora, trazer ele, Rodrigo, nesse momento é difícil, né? Porque se não teve essa treta entre o Neymar e ele, e o time bem ou mal está indo bem no Campeonato Nacional lá na Arábia Saudita, ele acho que é o 6º técnico mais bem pago, não, 9º, né? 9º maior salário do mundo. O Flamengo vai conseguir bancar isso? Não, eu acho que se ele viesse para cá não seria para ganhar esse salário, né? Isso aí tá claro, né? Ele vai sair lá de uma multa de 9 milhões de euros, não sei, era esse valor que tinha sido divulgado recentemente, e viria para cá para ganhar o que ele ganhava anteriormente. Ele ganhava 3,5, 4, algo nesse patamar aqui isso falando em salários anuais, né? 3,5, 4 milhões de euros anuais, algo como perto ali de 20 milhões de reais por ano. Não vejo que o Flamengo vai pagar mais do que isso. Mas, assim, eu acho que essa circunstância aí de você não ter uma definição do que está acontecendo é mais uma vez que tem um descasamento entre o Flamengo e ele. Se tem esse descasamento, não dá para ficar esperando, né? O Flamengo, assim, não acabou o ano, né? Perdeu o título da Copa do Brasil, vai abrir mão de jogar Libertadores no ano que vem? O time tem que fazer uma campanha razoável até o fim do Brasileiro para ter assegurado a sua vaga na fase de grupos, né? É um mínimo aí que se espera de um time com esse investimento. Então não dá para abrir mão do ano à espera de um técnico. Como tem esse descasamento, está se encaminhando para não acontecer de novo. Enfim, vamos ter que esperar para essa... Concordo com o Marra em tudo que ele falou ali, no sentido de que teria essa coisa de acabar com esse sebastianismo, né, do Flamengo, de que toda hora tem que voltar o salvador da pátria, que é Jesus. Agora, o Tite é um bom técnico, né? Um trabalho de clube. O Mário ressaltou aí a questão da defesa, mas o time dele, o último que ele fez, de fato, brasileiro, era um time, Corinthians de 2015, um time extremamente ofensivo que jogava um futebol envolvente, né? Não dá para dizer que ele começa, às vezes, o time de trás para frente, né? Mas ele tem elementos para fazer um jogo ofensivo também. Não é um técnico... A própria seleção brasileira não era um time defensivo. Pelo contrário, tem momentos muito bons na primeira fase, talvez. Eu estava até vendo, Mário, eu vou te perguntar aqui o que você acha. Uma análise aqui de uma pessoa que identifica que o Tite mudou muito o estilo dele na seleção, da primeira ciclo para o segundo, saindo dessa coisa do relacionalismo, ataque funcional para o posicional. Até essas expressões, né, a gente não sabe se, de fato, elas são as ideais para explicar para o torcedor. Eu, na convocação, fui perguntar para o Fernando Diniz, inclusive, assim, você gosta dessa coisa de expressão funcional e tal? Ele falou, olha, nem me importo com esse tipo de expressão. Eu sei o que é o jogo posicional, o meu é menos posicional, mas assim, eu não fico muito apegado a esses conceitos. Mas que no final o Tite acaba sendo um técnico mais posicional no segundo ciclo da seleção, né? Não sei se você concorda com essa análise, foi um diagnóstico que eu achei interessante. Rodrigo, se a gente para pensar, a seleção brasileira entra para uma Copa do Mundo com o Paquetá jogando, teoricamente, como um segundo volante. A gente não pensava isso de jeito nenhum. Então, assim, eu concordo com você, eu entendo que o Tite, tentam grudar no Tite uma imagem lá do passado, do empatite, do 1-0 é goleada. Naquele momento, ele fez isso, mas a gente está falando de 2015, e mesmo assim do início de 2015, porque depois do campeonato, o Corinthians do Tite foi um time muito bom. E talvez ele esteja falando até do passado ainda, né? Antes de ser campeão mundial. Um time muito bom e muito bom com a bola. E na Copa do Mundo ele mostrou isso na última, de 22. A seleção brasileira poderia ter jogado mais, eu também acho. Foi decepcionante para mim, que gosto do trabalho do Tite. Mas não foi porque ele foi medroso. Não foi porque ele colocou 18 volantes no meio campo. Não, pelo contrário, ele deixou o time até mais aberto. E quando ele colocou o volante não voltou para marcar. E aí toma o gol. Então eu não grudo a imagem do Tite no passado, não. Acho que ele é um técnico que mudou bastante.
Acho que o trabalho do Kleber Xavier, e eu não sei se ele fechar com o Flamengo, como vai estar todo mundo. O Kleber Xavier, ele é um cara que é o auxiliar do Tite, é um cara de conhecer bastante, né, de novidades de futebol, de estudar bastante, é um cara muito respeitado no meio. Acho que o Kleber ajuda muito o Tite nisso, e o Tite acaba administrando muito e tendo uma visão um pouco privilegiada, lá de cima. O Kleber é o cara mais do dia a dia, né? E eu acho que seria ótimo para o Flamengo e seria muito bom para ele. Só realmente, assim, eu acho que o convencimento, é o que você falou, né? O convencimento para pegar numa reta final, ele corre o risco de pegar um grupo de jogadores abatido, abalado, insatisfeito, cheio de falta de motivação. E aí o trabalho do ano que vem já começa com uma sombra. Né? Mas eu não sei o que ele vai fazer. O Casão disse que técnico novo sempre dá um ânimo, né? Então eu acho que trocando vai dar um ânimo, talvez para os primeiros jogos, e aí depois a gente teria que ver. Mas com certeza ele teria que mudar alguma coisa nesse time, né? Para começar a temporada realmente com um gás novo. Agora, falando sobre o Jorge Jesus, o Adriano Tavares mandou aqui no nosso chat que o Landim não quer o Jorge Jesus. Ponto, é o que ele disse. E aí o Souza Queiroz diz aqui, ainda bem que o Landim e o Braz vão sair em 2024. E aí vem novos dirigentes, com sangue nos olhos, os caras vão querer ganhar tudo, o Flamengo já é rico, só falta se arrumar. E aí, Rodrigo, alguma chance de mudanças na diretoria nos próximos meses? Ano, né? Porque é para a próxima gestão. O Landim ele tem mandato até o fim de 2024, né? Então nele não tem nenhuma chance, né? Eu diria que vice-presidente de futebol também não deve mudar. Talvez tenha algumas mudanças embaixo, no departamento de futebol, embaixo do Marcos Braz, mas não acredito na saída do Marcos Braz, não. Teve aquele episódio semana passada da briga ali com o torcedor e tal, e o Landim ficou do lado dele, entendeu? Que ele não teve que a reação dele foi compreensível dentro do que aconteceu. Foi o entendimento lá da diretoria. E então, nessa parte não, eu acho que mais embaixo é possível, ali, membros do departamento de futebol, é possível que tenha algumas trocas ali. Marra, você acha que mudar alguma coisa na diretoria seria o caminho para o time agora? Eu acho que o Flamengo precisa profissionalizar departamentos. Sabe assim, ter alguém que responda pelo futebol de uma forma mais profissional. Modernizar. Ficar à disposição de pessoas que têm bom trânsito político com grupos que dão voto, amenizam crises com outros grupos políticos. Eu entendo, porque esse é o cenário do futebol brasileiro, é assim. Mas o Flamengo pode dar um passo de profissionalização. É muito difícil dar espaço. É muito difícil. Eu estou aqui falando do ar-condicionado bem tranquilo. É muito difícil dar espaço. Mas, para mim, está muito claro, e aquela fila de técnicos demitidos mostra, profissionaliza a coisa. E aguenta o tranco, aguenta a crítica, aguenta todos os problemas, blinda esse profissional. Porque do jeito que está, Domi, assim, vão ficar mudando os nomes. Recentemente eu recebi uma mensagem do meu filho, que até faz jornalismo, tudo, que gosta muito de futebol, que procura estudar tal, e ele fala uma coisa para mim, e ele tem 22 anos. Ele fala uma coisa para mim assim, ô pai, eu já percebi uma coisa no futebol brasileiro. O futebol brasileiro é o futebol da aleatoriedade. Você acha que está tudo bem, e aí de repente o preparador físico dá um soco no atacante e a coisa vai embora. Você acha que está tudo bem, e o técnico resolve aceitar uma proposta da Arábia e acaba o time que era campeão garantido, agora a gente já não sabe se ele é campeão garantido. A aleatoriedade faz o futebol brasileiro ser muito maluco. E quem se dá bem na falta de aleatoriedade é quem tem minimamente um projeto. É quem tem um diretor de futebol que fala pouco, tem um técnico que é mantido, mesmo se o time perder ou se jogar mal durante um tempo, ele fica durante um bom tempo, tem uma presidente que compra lá as brigas com as organizadas e dá uma segurada nos grupos políticos e diminui o nível de aleatoriedade. E esse time, por mais que não seja campeão um ano ou outro, ele está sempre brigando bem um ano ou outro.
Então, a grande chance para mim é do Flamengo começar a escrever essa história de minimizar aleatoriedades, reveste alguém de autoridade e profissionaliza os departamentos e segue, aguentando o tranco, né? Porque vai ter problema. Agora, Omar, só uma observação. Concordo contigo, a coisa da gestão profissional, o diretor técnico, né, essa figura que tem pouco no Brasil e tem muito na Europa. Mas se a gente olhar, tem 3 administrações absolutamente profissionais, porque não tem mais clube associativo, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Todas têm diretor de futebol, diretor técnico, e todas passaram por grandes crises e tiveram que mudar técnico durante essa temporada. Às vezes mais de uma vez também. Então, assim, mesmo você ter o gestor profissional, não é garantia de sair dessa aleatoriedade que você fala, que o seu filho observou, entendeu? Você olha os três modelos, tá lá o Vasco tem o Paulo Brax, que é um diretor de futebol profissional, o Cruzeiro lá com o Pedro Martins, o Botafogo tem o Mazur, que está até fazendo um bom trabalho, e todos passaram por crises e mudanças durante o período da temporada. Então, não significa que você não tem estabilidade, né? Oi? Mas também tem uma coisa, os orçamentos, né, que entram. Porque, óbvio, para você manter um orçamento minimamente, né, não gastar que nem a gente vê times gastando absurdamente, também isso vai trazer algum revés dentro de campo, né? Se manter dentro do orçamento. Mas aí você olha, por exemplo, o Pepa, que estava ali no Cruzeiro. Era o técnico que estava fazendo um trabalho ok, dentro do que era o patamar do Cruzeiro. Aí o torcedor, aí ele passou por uma enorme pressão e foi demitido no meio do campeonato. Foi uma decisão que, se fosse seguir tudo que o Marra está falando relacionado, faria sentido? Eu acho que não. Não faria sentido dentro do Vasco, a saída do Barbieri melhorou o time, é óbvio, precisava de uma intervenção. Mas foi uma escolha lá atrás que você pode dizer que foi equivocada, então, no início da temporada. Tão equivocada quanto tem sido algumas escolhas dos times que são com gestão amadora, digamos assim. Então, sim, eu acho que tem que ter um diretor técnico, alguém responsável que possa discutir, inclusive taticamente com o técnico, apontar erros e tal, mas isso não é garantia dentro de um ambiente muito viciado em trocas constantes, que é o caso do futebol brasileiro.